Aleluia. Boa noite. Paz a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é muito bom, não é? Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Obrigado, viu? Muito bom ter vocês aqui. Trouxeram a Bíblia? Sim? Então vamos ver se você trouxe mesmo. Levanta ela assim e diga: essa é a minha Bíblia. Vamos de novo? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer. E eu vou fazer o que ela diz que eu posso fazer. Então acrescente e diga: o Senhor está me aumentando cada vez mais. A mim e aos meus filhos, porque com certeza haverá bons frutos e não será frustrada a minha esperança. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o ministério dos anjos. Você sabia que os anjos também têm um ministério? Ministério é serviço, não? Você já ouviu essa frase? Ministério é trabalho, ministério é serviço. Aliás, ministrar é servir, e eu vou servir você agora, ok? Vou ministrar uma palavra para você, que significa que eu vou servir. E os anjos, eles fazem isso, não só trazendo palavra. Aliás, os anjos não pregam, eles trazem mensagem, mas eles não pregam uma mensagem inteira, não é? Mas eles fazem algumas coisas que eu quero mostrar para você hoje aqui, ok? E você vai ser muito abençoado com essa palavra. Amém? Estão animados? Mais ou menos, ou estão animados? Amém, aleluia. Então vamos trabalhar, vamos juntos nessa mensagem. Aleluia. Eu acho que está muito alto, meu. Aleluia. Deus é bom. Hoje nós vamos falar essa mensagem e nós vamos praticar ela. Vai dar para praticar hoje aqui nesse culto mesmo. Essa mensagem vai ser poderoso. Amém? Aleluia. Abre aí no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ezequiel 28, 14. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 11, eu disse 14, mas pula para o 11 aí. Aleluia. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espalhados diante de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás.
Agora orem comigo. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças pela tua palavra, Senhor. Eu te dou graças pela unção do Espírito Santo. Eu te dou graças pela inspiração para falar. Eu te dou graças pela vida dos irmãos que estão aqui para ouvir essa mensagem e receber aquilo que eles vieram buscar. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer aquilo que o Senhor quer trazer e alcançar cada pessoa no particular delas, alcançando e suprindo, Pai, aquilo que elas estão precisando. Fala por meio da palavra e através dessa palavra, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu estava lendo aqui o texto de Ezequiel. E este texto, na verdade, ele está falando de Satanás, que era um querubim da guarda ungido, como a Bíblia diz, um anjo. Ele perdeu esse brilho e tudo aquilo que tinha nele, essa beleza, essa formosura, desde o dia em que ele pecou. Então ele se tornou um anjo caído. E por que começar a mensagem falando logo dele? Porque as coisas que eu vou falar aqui hoje é para despertar algo em você. Nós sabemos que o diabo, ele tem por muitos séculos destruído a vida das pessoas. Com as suas obras e manobras, ele tem destruído famílias, tem destruído muita gente. E nós, como cristãos, nós ouvimos das obras que o diabo faz, das manipulações, das maldades. Nós ouvimos de pessoas, mesmo que as pessoas lá fora não acreditem, mas você já ouviu falar de pessoas que dizem: eu de repente eu fiquei fora de mim e eu não estava vendo mais nada e eu acabei matando essa pessoa, mas eu não queria fazer aquilo. Quantos de vocês já ouviram algo assim? O diabo tem entrado na vida das pessoas e tem feito suas obras, ou usado o ser humano para fazer as suas obras de destruição. E ele tem tido um certo êxito. Então nós ouvimos falar de pessoas que vivem em miséria, e nós sabemos que a miséria também é uma obra do diabo. Nós vemos, a Bíblia declara sobre ele em João 10:10, que o ladrão, e falando do diabo, diz: veio somente para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Então, queridos, nós ouvimos muito falar sobre as obras do diabo, mas eu percebo que nós ouvimos falar pouco das obras dos anjos de Deus. E por isso eu escolhi falar hoje sobre as obras dos anjos de Deus. Por que começar a falar sobre o diabo? Pelo seguinte: para a gente fazer uma comparação do que os anjos de Deus são capazes de fazer pela gente. Se o diabo tem feito muitas práticas, ou tem levado pessoas a cometer muitas coisas, significa então que um anjo de Deus, ou os anjos de Deus, também podem fazer muita coisa pela gente. Se o diabo tem trazido miséria, fome, destruição para a vida das pessoas, então os anjos de Deus, em contrapartida, podem fazer o contrário disso. Veja comigo, no livro de Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 20. Êxodos 23, 20. Eu vou ler aqui com eles no quadro. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele,
porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Próximo. Mas se diligentemente lhes ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui Deus está falando com Moisés e o povo de Israel. Deus está levando esse povo, tirando eles do Egito, e levando para uma terra que mana leite e mel. É uma terra de abundância, uma terra próspera, uma terra onde uma pessoa não pode carregar um cacho de uvas, porque é muito pesado. É uma terra de muita abundância. E Deus está dizendo: eu vou mandar o meu anjo, não os meus anjos, mas o meu anjo diante de ti. E ele vai desbaratar os heveus, os heteus, os amorreus, os jebuseus, todos os zeus que tiverem pelo caminho. São povos que estariam pelo caminho por onde o povo de Israel estivesse passando para entrar e possuir a terra. Quando se ouve falar de terra prometida, normalmente os crentes eles pensam no céu. Mas sabe que o céu não é uma terra prometida? Por quê? Porque nessa terra prometida que a Bíblia se refere, há inimigos. E nos céus não há inimigos. Então a terra prometida não é o céu. A terra prometida é viver uma vida próspera aqui na terra, com Deus desbaratando os nossos inimigos. Sim, você vai para o céu, sim. Quando tudo isso terminar, num piscar de olhos, você vai para o céu, se você tiver aceitado hoje Jesus Cristo na sua vida. Mas a terra prometida é você vencer aqui. E ali ele diz: eu mandarei o meu anjo, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde. Queridos, tem um lugar na Bíblia que fala que um anjo, ele venceu 70.000 homens. 70.000 homens. Hebreus 1,14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Próximo é o 2:1, tá? Por esta razão importa que nos apeguemos bem, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu vou ler o capítulo 1 para que a gente entenda o contexto do que está falando, para ficar bem claro. Capítulo 1, versículo 1, ok? Eu vou ler bem rapidinho esses versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, você tem que lembrar aqui que está sempre falando de Jesus, ok? E todos os anjos de Deus, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz:
Aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste, eu amo esse versículo aí. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anjos jamais terão, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são porventura eles todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A Bíblia, quando foi escrita a princípio, ela não foi escrita por versículos e capítulos como nós temos hoje, para facilitar a nossa vida. Os escritores, eles escreveram direto. Vários anos depois, as pessoas colocaram versículos e capítulos, mas ela foi escrita direto. Então esse versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ele é uma sequência do que aconteceu no versículo 14 anterior. Então diz assim: por esta razão. Por qual razão? Pelo que foi falado antes. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então no versículo anterior ele disse: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem aqui há de herdar a salvação? Os crentes hão de herdar a salvação. Então significa que os anjos foram enviados, foram mandados para servir a nós, a mim e a você. Os anjos foram dados para fazer o serviço para nós, ou para nos servir. Então eu chamei a sua atenção para este fato. Os demônios têm feito tantas coisas, e nós, é claro, temos atribuído muitas coisas ruins aos diabos, aos demônios, aos espíritos malignos, como eles também são chamados. Temos atribuído a eles essas coisas ruins que acontecem. De fato, são eles que causam essas coisas. Mas agora veja, queridos, muitas vezes nós não temos prestado atenção de que os anjos podem fazer o trabalho oposto para mim e para você: servir aqueles que hão de herdar a salvação. Agora veja, queridos, no livro de Mateus capítulo 26, versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Essa situação aí foi quando os guardas vieram para prender a Jesus, e Pedro sacou da espada, e ele atirou contra um guarda chamado Malco, e você sabe a história, como cortou uma das orelhas dele. Jesus pegou a orelha de volta, ele colou no lugar, e ele disse exatamente isso: você não pensas que
eu não posso rogar a meu pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos. Vamos fazer algumas contas? Uma legião de anjos tem aproximadamente 6.000 anjos. 6.000. Dizem que é de 2 a 6.000. Mas o número mais certo, mais aproximado, são 6.000 anjos. E ele disse assim: você não acha que eu poderia rogar ao meu pai e ele me mandaria 12? Eu já disse para você outro dia que Deus é um Deus exagerado. E Jesus, ele é a cópia do Pai. Ele é muito exagerado. Veja, perceba. Jesus falando: se eu quisesse ser livrado, eu não poderia rogar a meu pai e ele me mandaria 12 legiões? Então vamos fazer a conta? 6.000 vezes 12, 72.000, não é? 72.000 anjos. Agora faça a conta de novo aí. 72.000 vezes 70.000. Por que 70.000? Porque eu li na Bíblia que um anjo, ele derrotou de um exército 70.000 soldados. 70.000, quanto que dá isso? Deixa eu ver esse número. Não é milhões não, viu? 5 bilhões e 40 milhões. 5 bilhões. Quantos guardas você imagina? Tudo isso aqui que eu estou falando é importante para você refletir algumas coisas, ok? É importante para você refletir, então vai comigo. Não tem nada sem significado, sem sentido aqui, ok? O pastor fica fazendo conta, fica tranquilo, vai dar tudo certo no final. Vamos dizer que é só 5 bilhões, tá? Vamos ficar nesse número, 5. Você não acha que eu poderia rogar ao Pai e ele me mandaria 5 bilhões de anjos? Mas eu li na Bíblia que um anjo derrotou 70.000 homens. Eu falei errado, vocês perceberam que eu falei errado? Na verdade, ele derrotaria esse número. Vocês perceberam? Agora que caiu a ficha. No caso, ele derrotaria esse número de soldados, não é isso? Sim? Vocês estavam pensando, né? Tinha alguns que olharam e deram risada que estava realmente calculando. Outros foram comigo. Errou junto comigo. Mas então, ele disse que ele pediria ao Pai e ele mandaria... Quantas legiões? 12 legiões de anjos, que são 72.000. Vamos ficar nesse número, né? Que aí eu não erro. Só precisava de um. O que Jesus está falando? Em outras palavras, ele está dizendo assim: você não sabe que eu vim aqui para me entregar mesmo? E que se eu quisesse não me entregar, eu não me entregaria e ninguém poderia me pegar. Aliás, vocês não perceberam que eu passava no meio deles e ninguém me pegava quando eu não queria? Os homens, a Bíblia diz que os homens vinham para pegar Jesus e ele passava no meio dos homens, e saía. Como é que pode, gente? Imagina que tem esse número aqui de gente. Se um de nós aqui tentar passar no nosso meio e nós todos quisermos pegar, nós vamos pegar, sim ou não? Nós vamos pegar. Agora imagina um monte de soldados treinados e Jesus passando no meio deles. Sabe o que acontecia? Jesus tinha anjos servindo a ele. Certa vez eles pegaram Jesus para precipitar ele de um lugar e ele escapuliu. Onde ele está? Eles não entendiam. Mas Jesus tinha anjos. E estes mesmos anjos não são, porventura, espíritos ministradores enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação? O que eu estou falando para você? Eu estou dizendo que, ao invés de você exaltar o que o diabo está fazendo,
Comece a pedir a Deus para enviar os seus anjos para fazer aquilo que você precisa que seja feito. Vamos ler o Salmo 91? Todos gostam do Salmo 91, vamos ler? Versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Segura um pouquinho aí. Esse texto é muito bom. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Sabe, pastor, fizeram uma macumba para mim. E você está com medo? Eu estou, pastor, porque é perigoso. Não. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Próximo. Vamos ler que esse texto é bom. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo. Próximo. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O que é isso? Ele está dizendo que pode cair 1000, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em outras palavras, você vai ser guardado e protegido. Querido e querida, mas há uma chave para isso funcionar na sua vida. Porque você tem visto pessoas passar por circunstâncias terríveis e até cristãos. E aí você me pergunta, pastor, isso não funciona porque eu tenho visto pessoas sofrer. Eu te pergunto, a chave para as coisas da Bíblia funcionar para nós não é a fé? Porque a Bíblia diz que, a Renata começou lendo isso, o justo viverá da? O justo viverá da? Fé no quê? No que Deus disse. Se você crer no que Deus diz para você, vai funcionar para você. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Próximo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Próximo. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal... gente, peraí, nenhum não. Não, nenhum não. Está escrito isso. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal... A Bíblia é diferente, não é? A Bíblia, ela é diferente, não é? Ela diz nenhum mal. Não diz, de vez em quando vai passar alguns, tá? Não tem jeito, porque afinal de contas, como... Não, a Bíblia diz, a minha e a sua, se você ler na sua, você vai ler o que está escrito ali. Não importa a versão, só vai mudar o jeito de falar, mas vai dizer sempre a mesma coisa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, casa, como você quiser. Mas você não sabe, pastor, aquele feiticeiro, os feitiços que ele tem, quem poderá contra o seu Deus? Deixa eu te dizer, voltando, segura aí, deixa eu te dizer, voltando naquilo que Jesus estava dizendo. Sabe por que Jesus não clamou e pediu ao Pai que mandasse aquelas 12 legiões de anjos para protegê-lo? Sabe por que ele não pediu? Porque ele estava trocando de lugar conosco. Então quer dizer assim, eu sofro e aí vocês podem ter aquilo que eu deveria ter. E o que você deveria ter, Jesus? Eu posso ter, se eu quiser, 12 legiões de anjos para me proteger.
você acha que há alguma coisa sem sentido na Bíblia, sem significado? Não, Ele está trocando mesmo de lugar conosco. Ele está dando o lugar dele para nós e pegando o nosso lugar. O nosso lugar era um lugar onde nós não deveríamos ter a proteção de Deus. É por isso que ele escolheu não ter o livramento de Deus, não ter a proteção de Deus. Ele escolheu não ter o Salmo 91 para ele, para que o Salmo 91 pudesse funcionar para você. Nenhum mal te sucederá. Agora você entende por que nós falamos Deus é bom? Porque Ele deixou o Filho dele sofrer o que nós deveríamos sofrer. E você não acha que Ele é um Deus bom? Pastor, você não conhece a minha vida, não sabe o que é a minha... Eu posso não conhecer a sua vida, mas a palavra de Deus eu conheço. Jesus disse não para ser livre, porque Ele estava olhando o penoso trabalho da sua alma. Ele verá e ficará satisfeito. Trocando de lugar conosco. Ele tinha isso aqui. Ele tinha isso aqui. Ele disse: eu poderia rogar ao Pai e Ele me mandaria, se eu quisesse, pelo menos 72 mil anjos, quando precisava de somente um. E aí nós fizemos o cálculo aqui, que venceria um exército de aproximadamente 5 bilhões e 40 milhões de soldados. Não há feiticeiro que possa derrotar você. Não há macumba que possa parar você. Nenhum mal te sucederá, ou nenhum mal te acontecerá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. A minha pergunta é: por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Por que mesmo? Porque aos teus anjos dará ordens. Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E o próximo versículo diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sabe, as pessoas estão com medo do diabo, que são anjos caídos, que estão realmente destruindo a vida das pessoas. Por outro lado, querido, nós deveríamos estar olhando mais para essa palavra do que estar olhando para a palavra que diz que o diabo está destruindo vidas. Nós deveríamos estar olhando que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde nos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Preste atenção nisso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Vai mudando de acordo com o que eu estou falando. Eu já estou lá na frente. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, uma vida longa. Eu vou saciá-lo com longevidade. Uma vida, não é uma vida longa, cansada, fadigada, vivendo na miséria, não. Lhe mostrarei a minha
salvação. Lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Veja o Salmo 103, versículo 19 e 20. Aleluia. Ah, o diabo, pastor, o diabo, pastor. Você não sabe que eu poderia clamar ao meu Pai e Ele me mandar pelo menos 12 legiões de anjos? Quem tem direito a isso são os filhos. Quem tem direito a isso são os filhos. Os filhos têm direito a isso. Ah, mas o diabo está me oprimindo. Então chama pelo menos 12 legiões de anjos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Preste atenção, querido, segura aí, segura lá. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Às vezes as pessoas pensam que Deus está tendo uma luta com o diabo e está tentando vencer o diabo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Apocalipse que um anjo, não Deus, não o Espírito Santo, não Jesus, não 10 anjos, um anjo vai pegar o diabo, vai amarrar o diabo e um anjo vai amarrar o diabo, vai prender o diabo e já era para ele. Eu disse um anjo. Então às vezes as pessoas pensam que Deus está tendo uma queda de braço com o diabo. Não, gente, o diabo não é palho para Deus. Você ouviu isso que eu disse? Eu vou repetir bem pausadamente. Não, gente, o diabo não é palho para Deus. Se Deus quisesse, ele e já acabou. Então Deus vai mandar só um anjo para amarrar a antiga serpente, o diabo, e lançar nas profundezas do sei lá o que. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Próximo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Executais as tuas ordens e lhes obedeceis a palavra. Aí você pergunta, como que ele faz isso? Aqui nós temos a palavra de Deus. Quando você pega esta palavra e dá voz à palavra de Deus, a palavra de Deus na sua boca, na sua voz, vai fazer com que os anjos obedeçam a voz da palavra de Deus na sua boca. Então quando você diz, é por isso que eu disse que você precisa acreditar nisso. Quando você diz, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos ele deu ordem a meu respeito para que me guarde os meus caminhos, e eles estão me sustentando nas suas mãos para que eu não tropece com o pé em pedra. Ouça, queridos, eu quero ser mais prático ainda, e preste atenção, por favor. Você já percebeu que muitas coisas têm ficado presas, retidas na sua vida, na minha,
na nossa vida. E às vezes nós vamos para o Pai e falamos: Pai, por exemplo, eu estou precisando de dinheiro. Pai, eu estou precisando de emprego. Pai, eu estou precisando vender. E sabe, eu ouço a voz do Senhor através da palavra dele dizendo: Moisés, por que você clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Moisés, eu já dei para você o que você precisa. Mas Senhor, o diabo, não. Se você me pedir para liberar os anjos, eles vão fazer chegar na sua vida o que você precisa. Por quê? Porque não são porventura todos os anjos espíritos ministradores enviados para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O que isso quer dizer? Que tem muito anjo parado, tem muito anjo, eu vou usar uma linguagem da terra, tem muito anjo ocioso, sem serviço para fazer. Por quê? Porque os crentes não estão tirando proveito do serviço, do trabalho dos anjos. Por quê? Porque os crentes muitas vezes nem sabem como fazer com que os anjos possam se mover, trabalhar a nosso favor. Bendizei ao Senhor, ali diz tudo: todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Quando eu li para você o texto lá de Êxodo, Deus falando com Moisés, no capítulo 23, volta lá para nós, capítulo 23, versículo 20. E agora eu quero que você preste atenção. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O que isso quer dizer? Infelizmente aquele povo se rebelou contra Deus. Como? Eles falaram o que não devia, eles murmuravam. O anjo estava diante deles e eles estavam falando coisas que não deveria falar. Ouça, querido e querida, por favor. Quando você fala negativo, quando você fala o que não deve falar, você impede os anjos de trabalhar para você. Mas quando você fala o que a palavra fala, quando você diz o que a palavra diz, você libera os anjos para trabalhar ao seu favor. Se não estiver dando certo, se não estiver funcionando, fala a coisa certa e não... Põe na Nova Versão Internacional se tiver aí, Ana. Esse versículo 21, por favor. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra eles, pois não perdoará as suas transgressões. Eu acho que você está com a King James aí, não está? Nova versão de King James. Tiago usou de manhã. Aleluia. Respeite a sua presença e ouve a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Tem uma tradução, uma versão, eu não guardei qual que era, ela diz: não o provoque. Não provoque ao anjo, porque ele não perdoará. E como você pode provocar ao anjo? Como eu disse, falando o que não deve falar, dizendo coisas que não deve, murmurando. Porque quando você murmura, você está vivendo o oposto do crer. O crer na palavra de Deus faz Deus agir para você. Murmurar faz o anjo paralisar. E aí são os demônios que trabalham contra você. Então, querido e querida, ouça. O que você precisa? O que você está precisando? O que está faltando? O que a Bíblia diz e promete para você
que não está acontecendo? O que deveria estar acontecendo e você sente que parece que Deus não está ouvindo? Você percebe que algumas orações suas parece que não estão sendo atendidas? Sabe por quê? Porque Deus deu o ministério dos anjos. Deus deu os anjos para trabalhar a nosso favor. E nós não estamos tirando proveito do trabalho dos anjos. Pastor, como que eu faço? Nós vamos fazer isso hoje. Eu disse para você que eu ia ensinar e nós íamos praticar. Nós vamos praticar hoje aqui. Vocês estão ficando prontos para praticar? Como? O que você precisa? O que você precisa? Preste atenção nas palavras de Jesus novamente. Eu já li para você, mas preste atenção. Acaso você não sabe? Vai colocando lá, Mateus 26, 53. Essa vai ser a base para a gente trabalhar. Pode subir a banda. Essa vai ser a base para a gente trabalhar. Ali, ó. Mateus 26, 53. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar a meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ou você não acha que eu poderia rogar a meu Pai? Eu disse para você nessa mensagem hoje aqui, que Jesus se recusou a pedir essa ajuda, porque Ele se colocou no nosso lugar para que nós pudéssemos ter o lugar dele. Não foi o que eu falei? Se Jesus se recusou a pedir a ajuda do Pai para que mandasse os anjos, para que fizesse o que deveria ser feito, então nós, no lugar de Jesus, temos o direito e podemos pedir ao nosso Pai que Ele mande os anjos para fazer o trabalho que precisa ser feito para nossas vidas. Eu queria fazer isso junto com você. Coisas vão ser destravadas hoje na sua vida. Sabe como Jesus trabalhava? Quando ele estava vivendo na terra antes de ser crucificado, Pedro veio para ele e disse assim: Jesus, eles estão cobrando ali o meu imposto e o seu imposto também. Jesus disse: Pedro, fica tranquilo, vá pescar. E no primeiro peixe que você encontrar, você pega ele, abre a boca dele e dentro dele você encontrará o que você precisa. No outro momento, os discípulos falaram: Jesus, despede a multidão porque tem muita gente aí com fome. E Jesus disse: dá-lhes de comer. Eles disseram: Jesus, a gente não tem. O que a gente encontrou foi um menininho que tem aí algumas coisinhas, 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus disse: põe eles para sentar e vamos distribuir. Quem será que estava fazendo esse trabalho? Eu gosto da história de 2 Reis, capítulo 6, no finalzinho do capítulo. Quando Samaria, a cidade de Samaria, eles estavam ali passando necessidade, passando fome, miséria. E o profeta Eliseu chegou naquela cidade. E eles estavam nessa situação. E o profeta olhou para tudo aquilo e ele disse: amanhã, a estas mesmas horas, aqui na cidade de Samaria, haverá riquezas que vocês não serão capazes de contar. E você sabe a história? Um homem oficial do rei disse: nem se Deus abrisse todas as janelas dos céus, fizesse cair lá, essa sua palavra não se cumpriria. O profeta disse assim: você vai ver, mas não vai participar disso. Ouça o que eu estou dizendo para você. Primeiro, havia um profeta, um homem de Deus que acreditava na palavra de Deus e fez a palavra de Deus trabalhar para ele. Como ele disse: amanhã vai acontecer o que eu estou dizendo. E a Bíblia diz que havia ali 4 leprosos. Eles estavam afastados
Eles estavam em Samaria, mas afastados, porque leprosos ficavam afastados. E eles estavam conversando entre eles: veja o que a palavra de Deus pode fazer e mover para você. Aqueles leprosos, eles começaram a conversar entre eles e disseram assim: ei, nós estamos aqui com fome em Samaria, estamos doentes, vamos morrer de lepra. Por que nós não entramos no território do inimigo e pedimos para eles dar comida para nós? Se nós entrarmos lá e eles nos matarem, nós já vamos morrer com fome e doente. Então vamos entrar no território do inimigo e vamos pedir para eles nos dar comida. Se eles nos derem comida, nós comemos. Se eles nos matarem, nós morremos. Então eles se levantaram, a Bíblia diz. Ouça, querido, que tem tudo a ver com o que eu estou pregando para você. Eles se levantaram. Ouça, o profeta tinha declarado algo. Você é o profeta da sua vida, que vai declarar algo para a sua vida hoje. Eu disse que você vai declarar algo para a sua vida hoje. E quando você declarar algo para a sua vida hoje, vai acontecer igual a história que eu vou acabar de contar. Os leprosos se levantaram e eles entraram na cidade do inimigo. Isso me empolga. Oh Senhor, eu já estou vendo coisas chegando para o meu caminho. É sério, agora eu estou falando de mim, não de você. Mas você vai pegar a mesma palavra e vai fazer a mesma coisa. Então eles se levantaram e foram. Quando eles chegaram na cidade do inimigo, a cidade estava vazia de pessoas. Não tinha ninguém lá. Mas o inimigo estava lá. Mas agora eles não estavam mais. E eles começaram a olhar e tinha tudo lá, tinha comida lá. Eles começaram a comer. Tinha joias, tinha o dinheiro da época, tinha animais, só não tinha pessoas. Tinha roupas também. Eles começaram a pegar joias, eles começaram a pegar roupas, e era tanta coisa. Toda a riqueza que a cidade tinha estava lá à disposição deles. E eles ficaram pensando: o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eles falaram: vamos voltar na nossa cidade e avisar o nosso rei, para trazer o povo, porque o povo de lá está com fome. Vamos avisar eles para eles virem pegar as coisas aqui. E eles foram. E o rei ficou desconfiado ainda. Não, isso daí é uma armação. Rei, não é, olha aqui o tanto de joia que a gente tem, olha as coisas que a gente tem, olha essa roupa. E o rei olhou. E eles deixaram Samaria e foram até a cidade vizinha. E chegaram lá. E eles começaram a pegar toda a riqueza, animais, comida, joias, ouro, prata e tudo que tinha naquela cidade. Eles começaram a recolher. E eles começaram a levar para Samaria. Mas imagina o desespero do povo. Quando cai um caminhão num lugar e as pessoas vão tudo lá para pegar. Você já sabe como que é, não é? Eles invadem e começam a pegar. Imagina tanta riqueza, tanto ouro para um povo que estava passando fome. Então eles começaram a pegar. E aquele soldado do rei, ele estava no meio do caminho. E o que aconteceu? Eles atropelaram ele caiu e eles atropelaram ele no desespero para pegar as coisas. E eles pisotearam o homem morreu. Lá na cidade do inimigo. O homem viu a riqueza, o homem queria participar da riqueza, mas ele não acreditou na palavra e ele perdeu a bênção. Agora ouça, queridos, o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo inimigo, quando os 4 leprosos estavam vindo, o povo inimigo escutou barulhos de grandes exércitos vindo contra eles. Grandes exércitos vindo. Eles ficaram apavorados, aterrorizados, deixaram tudo para trás e fugiram, correram desesperadamente. Agora ouça, o que são esses barulhos? O que são esses barulhos? Quem provocou esses barulhos? Você não sabe que eu poderia rogar a meu pai e ele mandaria pelo menos 72 mil anjos. 72 mil anjos, pelo menos. E eles viriam me livrar. Então ouça os barulhos
de anjos vindo ao seu encontro, anjos vindo para fazer o que você precisa, anjos vindo para trabalhar ao seu favor, porque não é o que eu disse, é o que a Bíblia diz. Pastor, você que diz, não, eu li a Bíblia para vocês. Eles são espíritos ministradores. Você estava com medo do diabo até agora. Você estava atribuindo as desgraças, tudo que estava acontecendo na sua vida ao diabo. Tudo bem, era ele mesmo, mas chega, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Alguém diz assim, pastor, mas a gente não pode chamar o dinheiro. Mas Jesus chamou, mas o profeta Eliseu chamou, como eu te mostrei. Ele disse que amanhã, a estas mesmas horas, haverá riqueza sem fim aqui. Não foi o que eu li, o que eu falei para você? Depois você confere em 2 Reis, capítulo 6 e 7. Então, queridos, nós vamos fazer como o profeta Eliseu ou como Jesus. Nós vamos chamar que as coisas venham para nossas vidas, que as coisas venham para o nosso caminho. Se falta emprego para você, não faltará mais. Se falta venda para você, não faltará mais. Se falta suprimento para você, não faltará mais. Se falta dinheiro para você, não faltará mais. E você vai mandar com que o dinheiro venha para a sua conta, que o dinheiro venha para a sua carteira, que o dinheiro venha para você, venha para a sua mão, venha para o seu bolso, venha para a sua casa, venha suprimento para a sua família, venha suprimento para a sua família, e virá, se você acreditar, dentro de 24 horas. Ei, fica de pé. Ei. Não é uma coisa de você merecer ou não merecer. Eles já foram dados para trabalhar por você. Não é sobre você merecer, é sobre Jesus ter conquistado, pagado o preço para você. Ele se recusou a ser liberto, ele se recusou a chamar os anjos para que você pudesse chamar os anjos para você. Eu estou empolgado com essa palavra. Eu vou chamar para a minha vida. Nós vamos começar, queridos. Você pode dizer, pastor, eu não estou precisando de dinheiro. Tudo bem, eu quero que você clame mesmo assim, fale mesmo assim, porque você vai pegar o dinheiro que vai vir para você e vai dar para o outro. Vai dar para a sua família, vai pagar a conta de quem não tem, vai fazer para aquele que precisa. Pastor, não estou precisando disso, não tem problema, mas chama também, porque virá para você também. E aí você vai distribuir. Ei! O Senhor já está preparado, os anjos já estão preparados. Eu já posso ver a minha conta tendo uma guinada de mudança, a minha carteira tendo uma guinada de mudança. Você vai pegar a sua carteira na sua mão, ou seu cartão de crédito, ou cartão de débito, cartão da sua conta, pode pegar na sua mão. Aleluia. Pega a minha carteira que eu vou nesse negócio. Eu acredito no que eu estou pregando. Eu acredito no que eu estou pregando. Ei, se você está assistindo pela internet, faça o mesmo agora. Não vai, o diabo está segurando o meu emprego. Não vai segurar mais o seu emprego. Pega essa palavra que eu estou dizendo. Eu não estou vendendo faz tempo. Não. Ei. Faz tempo que eu não estou vendendo, pastor. Dentro de 24 horas. Ei. Aleluia. Oh, aleluia.